É interessante, gente. Vamos dizer assim, é bom, né? Tem Setembro Amarelo, Outubro Rosa, né? Os meses que vêm trazer uma conscientização, coloco entre aspas, porque só isso não traz uma conscientização daquele fato que está sendo representado naquele mês, né? Mas deixa uma abertura para a reflexão. Só que quando a coisa também não é direcionada adequadamente, acaba se perdendo, ficam palavras soltas ao vento, né? Publicações soltas ao vento, porque hoje tudo é só de publicações, né? E então fica aí solto ao vento e a gente não se conscientiza mesmo, tanto em relação a gente, como para que possamos ser instrumentos, né, divinos na vida do outro. E agora, falando mais sobre esse mês de setembro, o Setembro Amarelo, da prevenção do suicídio, né? E então, tanto a gente às vezes, quando está num processo depressivo ou com um outro transtorno é, grave, né? Tanto a gente não observa o andar da carruagem nesse sentido, como a gente também tem dificuldade de observar na vida do outro, nas dificuldades que o outro está atravessando e que às vezes a gente não é tão notório, né, assim, que esteja atravessando algumas dificuldades. Mas é como a gente sempre falou, isso acontece também, principalmente no nosso meio de convivência, né, mais estrito, nos laços, né? Isso acontece por causa da nossa ausência de estado de presença. Nós não estamos presentes na vida do outro, nós não estamos presentes na nossa vida, que é o estar consciente, e não estamos presentes na vida do outro. Às vezes, aquela pessoa que convive com a gente, ou no trabalho, ou dentro da família, né? Ou até um vizinho que a gente costumeiramente encontra quando está saindo para trabalhar, quando está retornando, né? E a gente já tem um padrão de visão dele ali, né, de que é uma pessoa muito alegre, muito isso e aquilo, e a gente nem se dá conta que os dias vão passando e que aquela pessoa não está expondo mais tanta alegria, ou exagerou, ou está exagerando na alegria, que é também uma forma de manifestação de depressão, viu? Que é o estado de euforia. Tem até um ditado que diz assim: rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Então, quando uma pessoa. Porque saiu do estado de equilíbrio, né? Quando a pessoa sai desse estado de equilíbrio e vai para o polo da euforia, né? Essa pessoa não está bem. Essa pessoa não está bem. E então pode ter um conflito ali e a gente deixa de perceber e de oferecer alguma ajuda. Às vezes também a gente não tem abertura, né, para chegar para a pessoa e perguntar se tem alguma coisa acontecendo, mas a gente também, e isso a gente precisa guardar agora aqui no nosso coração, que muitas vezes a gente não dá abertura também para que o outro nos procure para conversar. Às vezes nós não somos tão acessíveis assim ao outro. E então muita gente deixa de procurar ajuda e aí ficam as campanhas, ó, procure ajuda, procure ajuda, procure ajuda. Só que antes de procurar ajuda de um profissional, a pessoa precisa procurar ajuda, ela tem a necessidade emocional, inclusive, né, e principalmente de buscar ajuda daqueles que estão mais próximos, daqueles que têm laços. E às vezes nós não somos acessíveis. Vivemos no nosso mundinho fechado. E a gente critica o autismo, né? Puxando a brasa agora para a minha sardinha, que diz que o autista é muito reservado, que vive no mundo particular dele. Mas quantas pessoas que não são neurodivergentes, né? Não têm o coração aberto para receber o outro. Vive num mundo particular que o autista não vive. E então, às vezes, a pessoa não nos procura, né, pedindo ajuda porque não encontra esse acesso. E aí, o que é que a gente vai refletir disso? Né? Deixa uma reflexão
no combate, né, à ideação suicida, diante das dificuldades que a pessoa enfrenta. Porque a pessoa que pensa em tirar a sua própria vida, essa pessoa está enfrentando uma dor muito grande. E que pode ser uma dor, né, grande para ela, que você pode dizer assim: nossa, mas está sofrendo por causa disso, é grande para ela. Não existe uma balança para dizer qual dor que pesa mais. Existe a pessoa que lida com aquele sentimento, que lida com aquela situação, porque vem num histórico diferente, é uma singularidade, e essa singularidade não é respeitada. E muitas coisas a gente acha que é o quê? Mimimi, que a gente acha que é frescura, mas dentro do contexto histórico, existencial da pessoa, né? E de outras experiências, né? De outras existências, né? Que a gente não tem como mensurar, dentro do contexto, desse contexto individual dela, aquela experiência, aquele conflito é extremamente significativo para dar um colapso na sua psique e ela entrar num estado alterado de consciência e daí tirar sua própria vida, porque falamos, né, até de fazer as escolhas, isso é uma escolha. E nós falamos que nós não fazemos, enquanto não sabemos quem somos, não fazemos as nossas escolhas conscientemente. E então, só que esse grau de inconsciência, claro que ele vai variar. Então, é uma inconsciência nessa escolha, né, bastante significativa. Mas a pessoa vai optar por tirar sua própria vida porque ela quer eliminar aquela dor. E então, se alguém nos procura pedindo ajuda, a gente resolveu, né, que não vai ser mais tão fechadinho assim e está mais aberto a receber o outro, inclusive aquela pessoa que a gente não simpatiza, que a gente acha chato. Sabe aquela pessoa que ninguém gosta? Essa pessoa pode ter uma ideação suicida. Ah, eu não gosto de fulano, não, e ninguém gosta, viu? Ninguém gosta de fulano. É uma pessoa chata. Pense em uma pessoa sem graça, com as brincadeiras sem graça. Não tem isso? Tem. Essa pessoa pode ter uma ideação suicida. E a gente colabora indiretamente com isso. E aí a gente, quando nós somos procurados, o que é que acontece? A gente não quer receber, porque a pessoa é chata, aquela pessoa que ninguém gosta. E aí, quando ela resolve, né, pedir ajuda, conversar com alguém, e achou que você era a pessoa mais indicada, a pessoa que ela poderia se abrir pelo menos um pouco, né, vai encontrar uma barreira. E então, vamos partir desse princípio de que você já abriu seu coraçãozinho e que você vai, nós, né, estou me incluindo, vai estar mais acessível, né, às pessoas que fazem parte do nosso ciclo existencial. Porque esse chatinho lá, que é um vizinho mais distante, ou porque você vê uma vez na semana, porque é quando você vai fazer um lanche ali, ou é quando você está numa parada de ônibus que você encontra sempre, não significa que são estranhos. São estranhos até certo ponto, mas faz parte do seu ciclo existencial, senão você não o conhecia, senão não estaria dentro da sua órbita, dentro do seu campo de visão. Então, faz parte do ciclo existencial. E essa pessoa pode lhe procurar, porque vai procurar, a gente procura quem está dentro do nosso ciclo existencial, dentro dessa órbita. Alguém aqui triste, alguma coisa, já entrou na internet e assim, vou procurar falar com alguém do Japão. Você já fez isso? Não. Você procura falar com alguém que pelo menos você conhece um pouco.
E às vezes acontece até da forma que foi o universo que mandou, aqueles acasos que não é tão acaso, aquela pessoa que lhe segue lá ó, no Instagram e que você nunca dá like nas coisas dela, ela nunca dá like nas suas coisas, não tem comunicação, um só segue o outro, certo? Do nada, um dia essa pessoa puxa o assunto. E quando você vê, está dando um conselho ali à pessoa. Então, foi tudo assim, arrumadinho, sim, pelo universo. E essa pessoa faz parte do seu ciclo existencial, certo? Então, partindo desse princípio que a gente pode já estar assim, mais abertozinho, né? Estamos refletindo agora sobre isso, né? Mais abertozinho para receber o outro, estar e viver mais no estado de presença desse ciclo existencial, né? Nós vamos refletir, pensar um pouquinho sobre como que a gente ajudaria, o que a gente falaria para uma pessoa que lhe procure e diga que tem ideação suicida. Trago essa reflexão porque converso com pessoas com ideação suicida. Já conversei e que, graças a Deus, pessoas que saíram deram uma virada de chave sem, sem precedentes, assim. Deram uma virada de chave lindamente, entendeu? E aí não tem mais esse pensamento, tá? Existe a predisposição, existe, porque não é o espírito que traz as predisposições, só que essa predisposição, com a virada de chave, está sendo transformada, está sendo esfriada. É uma energia, uma informação energética que está perdendo capacidade de domínio, capacidade de atuação. Virou a chave, perdeu a capacidade de domínio, e com o andamento da transformação, dessa virada da chave, né, vai perdendo a capacidade de existência mesmo, de atuação daquela informação energética. Então, o que é que a gente fala para essa pessoa? O que você diria para uma pessoa que vem lhe procurar? Você vai dizer assim: nossa, que loucura! Tem que amar a vida. É isso que diz? Quando você está desanimado, que não quer sair de casa, aí sua namorada, seu namorado, seu marido, sua esposa, ou seu irmão, sua irmã diz assim: ah, vamos ali no barzinho, vamos ouvir uma música, vamos comer alguma coisa, vamos sair, né? Vamos nos divertir. Ah, não estou afim, hoje eu estou para baixo. Ah, mas tem que ter ânimo, ânimo. Você consegue esse ânimo assim? Quando você tem uma decepção amorosa, quando você está frustrado com alguma coisa, quando você perdeu seu emprego. Só o fato da pessoa falar assim, ânimo, vamos, levanta daí, tem que se animar, vamos. Vai se animar? Não vai, não vai. Então, como é que a gente vai falar isso para a pessoa? Ah, não, que isso, que loucura, isso é falta de Deus. Será que é falta de Deus? Não, não é falta de Deus. E muitas pessoas têm um conhecimento, né? Têm a crença em Deus. E muitos têm uma religião. Muitos têm práticas caritativas. São pessoas boas, são pessoas generosas. Então, o que é que acontece? Que vem esse pensamento, que vem essa ideia, que vem esse desejo de tirar a própria vida. Vem de onde? Nós não falamos antes o que é gratidão, reconhecimento de uma oportunidade. Então, nós vamos ajudar essa pessoa sem julgar, sem criticar, acolhendo, acolhendo. Vamos falar para essa pessoa, levar para essa pessoa o reconhecimento da oportunidade da existência, que não é para pagar nada, que ele não é um devedor, ou ela, né? Não é um devedor, e reconhecer o seu valor, porque essa pessoa não está vendo nela
o seu valor. Tudo que ela enfrenta, tudo que ela vive, está sendo colocado acima dela. E nós sabemos que não é isso. Que nada está acima do que nós somos. Mas veja bem, se você pega uma pedrinha, um diamantezinho, e mostra para uma pessoa que não sabe o que é um diamante, essa pessoa vai dizer: ah, bonitinha essa pedrinha, brilha, né? Interessante. Mas não vai dar o valor que aquela pedrinha tem porque ela não conhece. Mas se você mostra para alguém que conhece, que já identifica, nossa, isso é um diamante. Onde você conseguiu essa pedrinha? E se você dá de presente para outra pessoa esse diamante, nossa, como ela vai ficar grata, né? Porque ela reconhece o que significa aquela pedrinha, o valor que tem aquela pedrinha, que não é um pedacinho de vidro, é um diamante. E assim a gente vai fazer com este irmão que esteja com pensamento suicida, com uma ideia suicida frente às suas dificuldades. Ele não sabe o valor que ele tem, porque ele não tem conhecimento de quem ele é. E então a gente o ajuda a descobrir, olha aquela diferença do autoconhecimento do autodescobrimento que a gente tem conversado, a descobrir as suas potencialidades. E a partir das suas potencialidades, ajudá-lo a chegar no propósito da sua existência. E isso vai fazer toda a diferença, porque ele vai reconhecer nele o valor que ele não sabia que tinha e saber que você está vendo isso nele. Não adianta, não é para falar de religião, não é para falar de buscar por Deus, mas por quê? Porque muitas pessoas já estão na religião, tá? Eu conversei um pouco semana passada com uma moça que tentou suicídio, tentou mesmo. E ela é espírita. E aí? Eu vi as fotos dela no hospital, tomando soro e tudo. E aí? E então, a pessoa está sem Deus? A pessoa está sem fé? A pessoa tem isso. O que ela não está conseguindo ainda encontrar é o seu valor, inclusive para colocar como propósito dentro da sua religião. Quantas pessoas numa casa espírita, numa casa de umbanda, numa igreja católica, numa igreja evangélica, são preteridas porque são vistas como não tem o que acrescentar. E a gente vai dando mais valor àquele que vai fazer uma palestra, àquele que organiza um grupo, àquele isso, aquele aquilo. E tantas outras pessoas que a gente deixa de ver o potencial. Deixa de ver o quanto o seu propósito, se encontrado, pode somar dentro daquela religião. Lembro que nós falamos, quando a gente estava falando sobre
espiritualidade física quântica, que trouxemos um trecho, né, do escritor e físico Fritz J. Capra. Não sei se vocês vão lembrar disso, e falando da religião. Falando da religião, não, sobre a religião. E que eu fiz um comentário assim, que religião deveria ser um encontro de propósitos, e não um propósito de alguém que fundou uma religião e que todos têm que seguir, mas uma união de propósito que forma aquela comunidade e aí todos se realizam, e aí se realiza a fraternidade religiosa, a fraternidade universal. E aí não tem intolerância religiosa, porque intolerância é de acordo com aquele que não segue o que eu sigo. Mas se você vive o que você é, você não vai ter intolerância com o outro e não vai ser indiferente àquele que aparenta, porque está largadinho lá no canto, que não tem potencial nenhum, porque você mesmo vai reconhecer o potencial dele. E então, esse é o caminho que nós entendemos, né? E não é o único, óbvio, né? Mas é o caminho que nós e eu entendo, né? E que tem dado muito certo, tá? Com as pessoas que eu converso, né? De levar a esse autodescobrimento e a consciência de que não precisa da validação do outro. Ah, mas o problema da pessoa não era sobre isso. O problema da pessoa era dívidas. Mas aí a pessoa sofre com as dívidas por causa de quê? A dívida é só um símbolo desse conteúdo. É só uma representação desse conteúdo interno. O sofrimento com a dívida é o quê? Lá dentro tem o que é que vão falar de mim? O que é que vão pensar de mim? Eu não sou nada, eu não valho nada. Eu cheguei no fundo do poço. Eu estou devendo a Deus e o mundo. Está vendo que eu não sou nada? Não consegui honrar meus compromissos. O sentimento é esse, e não da dívida em si. E então o autodescobrimento do alto valor é a virada de chave para que a pessoa se reconheça digno, digno, vou repetir, digno da vida, digno de uma existência linda, digno de paz, digno de ser quem ele é, sem depender da validação de quem quer que seja. Acreditamos que esse é um ponto importantíssimo, valiosíssimo, para ajudar o nosso irmão que acredita que não é digno da vida. E se alguém que nos ouve nesse momento se sente assim, saiba que você é digno de viver tudo o que de melhor a vida tem para oferecer. Porque o Deus, que é pai e mãe de todos, por que não seria de você? Que você é digno e tem valor, porque você é um com Deus, um com o universo. E que nada neste mundo de problemas pertence a você. Os problemas existem nessa experiência terrena. É só uma experiência de onde a gente extrai o melhor dela para a gente. Tudo aqui são só experiências. E quem vive a experiência
é porque está acima dela. A experiência vem no nível abaixo e você está no nível acima para recebê-la, para vivê-la. Senão, essa experiência não viria. E quando nós falamos que para encontrar a solução de um problema é preciso estar uma frequência acima, e nós falamos lá, quando falamos da física quântica, né, também, de estar uma frequência acima, e é aí que a gente encontra a resposta, essa frequência acima é esse alto valor, é o saber que é digno da vida, digno de tudo que a vida tem para oferecer. Porque tudo, nas infinitas possibilidades do universo, o que há de melhor nos pertence. É só a gente, reconhecendo o nosso alto valor, fazer outras escolhas, dessa vez com mais consciência, com presença de si. Certo, meus amores? Essa é a nossa mensagem, é a nossa reflexão. Neste mês que simboliza, né? Traz essa reflexão da prevenção ao suicídio. E viva a vida, como eu sempre gosto de falar. E viva a vida, porque viver é maravilhoso e a experiência da existência é sensacional. Com todas as suas dores, com todas as suas alegrias, com todas as perdas, com todos os ganhos, porque no final, quando no palco da existência as cortinas se fecham, o que vale foram as experiências que nós vivemos, esse grande espetáculo que é a vida. Então, viva a vida, aproveite a vida, reconheça o seu valor, reconheça a oportunidade da sua existência e não perca mais tempo, nem um segundo, de ser feliz. Eu tenho muitas dúvidas em relação às questões mesmo espirituais. Principalmente porque, assim, eu gosto muito de assistir filme espíritas de... Do, qual foi? Edivaldo Franco, e a gente assistiu o Edivaldo Franco. E falou, ele toca muito na parte da questão do, da gente, quando a gente está com influência dos maus espíritos, não é? Que acontecem a questão do suicídio e tudo mais. Aí eu queria saber, assim, até qual ponto, até qual ponto chega a questão da saúde mental e da influência dos espíritos maus? Porque a gente sabe que existem os espíritos maus, né, que influenciam em relação à saúde mental, que tem ansiedade, que tem todas essas doenças que levam a isso. Aí é isso que eu quero saber. Não está muito explicado, ou não está muito formulada a pergunta, mas é isso. Até qual ponto é espiritual e até qual ponto é a questão da doença mental, da saúde mental, entendeu? Porque, assim, é, a gente sabe que hoje os profissionais da saúde é muito importante nas doenças, nas questões mentais, só que também tem o lado espiritual. Então, eu quero saber até que ponto vai cada coisa. Eu acho que eu entendi sua questão. Veja bem, quando o assunto é influência espiritual negativa, né? Nenhum espírito de baixa frequência cria sentimentos na gente. Os espíritos nos influenciam nas nossas predisposições, nas nossas tendências, incluindo e principalmente as que nós não conhecemos. Olha a importância do autoconhecimento. E então, quando você tem essa predisposição para tal sentimento que é de baixa frequência,
Quando chega a influência espiritual, só vai potencializar aquilo. A influência negativa só potencializa o que nós já temos. Ninguém é vítima de ninguém. Nós não somos vítimas de influências negativas. Semelhante atrai semelhante. Isso é inevitável. Então, está na mesma frequência. O universo não responde ao que queremos, mas ao que somos. E então, ao potencializar, né? Aí, no caso que você trouxe de um transtorno mental, por exemplo, isso vai se agravar. Isso vai se agravar. E aí, a pessoa que está com uma ideação suicida, e ela está sob essa influência negativa, porque ele já sabe dessa predisposição, já sabia, né? Dessa predisposição, então vai lá, ó, coloca a lenha na fogueira. Para que aquilo aconteça, espírito nenhum pode tirar a nossa vida, tá? Nenhum. Mas ele vai infernizar até você fazer, se você não procurar ajuda. Entendeu? E então, quando ele vai influenciar, né, nessa ideação, porque já existe essa predisposição, ele encontrou campo através da frequência dessa predisposição. Beleza? Beleza. Aí você vai trabalhar o reconhecimento do alto valor, você vai descobrindo o amor à sua existência, você vai descobrindo o seu propósito existencial, o sentido da vida. O que é que está acontecendo? Elevando a frequência. Aí ele vai perdendo força, né, de atuação. Abriu uma brechinha, opa, ele se aproxima de novo. Fechou a brechinha, vai se afastar. Porque aproximação ou distanciamento é a frequência vibracional que determina. Tá? E então, independentemente se aquele profissional sabe que está havendo uma influência espiritual ali e que vai estar, ele vai cuidar daquele ser que está ali diante dele e que ele pode ver, que ele pode sentir, que ele pode ouvir, que ele pode acolher. Porque se essa pessoa vai apenas para um tratamento espiritual, mas não foi trabalhada essa predisposição, vai ser só um paliativo. Mais adiante o problema volta. Mais adiante o problema volta, porque a predisposição continua existindo. Não somente a predisposição, o conteúdo, tá? Falando melhor agora, o conteúdo que dá margem a essa predisposição. Aí vai lá, pode ser medo, culpa, arrogância, orgulho. Então, uma ideação suicida pode vir por causa do orgulho? Sim, sim. Por causa do egoísmo? Sim. Todos nós. Quando a gente sofre pra caramba, porque queria muito uma coisa e não conseguiu. Seja uma coisa, seja uma pessoa. Isso é orgulho. Mas a gente, o que é que a gente faz? Se sente vítima, se sente rejeitado, se sente preterido, entendeu? E aí você pode buscar, vai tomar um passe, pode buscar uma ajuda espiritual para amenizar aquela dor, aquela angústia que você está sentindo, e você recobra, né, o ânimo, e aí começa a sair daquela tristeza e tal, mas
a tendência continua existindo, porque o orgulho não foi trabalhado. E então, outras frustrações virão. Então, é isso. A influência espiritual, no resumo, a sua pergunta, a influência espiritual, certo? Vai potencializar o que nós já temos. A influência espiritual positiva também. Quando seu mentor lhe inspira, ele está indo buscar em conteúdo seu. Por isso que a gente diz, médios, estudem. Porque os espíritos, para se comunicar, precisam dos nossos conteúdos. Então, vai buscar lá no seu inconsciente o mais belo que você tem. A força, quando ele lhe inspira. Vai, Tainara, sai dessa. Não se afunda aí nessa mágoa, não. Perdoa, supere isso. Ele foi buscar lá dentro conteúdos seus, certo? De compaixão, de amor, de fraternidade, que é o que todos nós somos. Ele não vai colocar esse sentimento em você. Esse sentimento já existe. Ele vai potencializar esse sentimento. Vai fazer ele emergir. E aí, então, é o que a espiritualidade negativa faz. Emergir em nós as nossas tendências. E aí dá tilt, né? Dá tilt. Então, potencializou, emergiu, potencializou, aí entra num estado alterado de consciência. Então, se nós que estamos aqui, né, estudando, batendo esse papo gostoso, a gente sempre fala que não somos conscientes, somos 5% apenas consciente. A pessoa que chegou nesse estágio e que chega às vias de fato do suicídio, perdeu esses 5% de consciência. Está em total estado alterado de consciência. Dominado. Até tem um encontro, viu, Tainara? Está lá no canal. Depois, se você quiser ver lá falando sobre as obsessões e o domínio da nossa psique. Que quando chega no grau de subjugação, que é o nível, né, mais avançado da obsessão espiritual, já tem pleno domínio da psique, já virou uma simbiose. Você não sabe quem é mais quem, se é o espírito obsessor ou se é a pessoa. Os dois se fundiram em um só. Em muitos casos se tornam irreversíveis nessa existência. E às vezes na próxima também ainda vai estar sendo trabalhado. Tem muita gente hoje aqui encarnada que está em trabalho de uma desobsessão dessa, de lá do passado. Tá? E então já vem, às vezes, né, mostrando essas predisposições desde pequeno, desde pequenininho. Não é só quando fica adulto e que vai ter dívidas, ou que vai ter outros problemas, ou que a mulher vai trair, ou que o marido vai trair, ou que vai receber o diagnóstico de uma doença grave, aí no lugar de buscar a cura, mesmo que o médico diga, olha, você tem só 5% de chance de cura, no lugar de lutar por esses 5%, vai e já tira a própria vida, entendeu? Então, às vezes, são casos que já vêm dessas obsessões de vidas passadas, tá? Agora, não vai se dizer que todo caso de suicídio é um caso desse. A gente não pode generalizar em hipótese nenhuma, que é aquilo que a gente tinha falado. A gente não conhece o contexto, o histórico, né, das existências daquela pessoa. Porque quando a gente está falando de inconsciente, neguinho, quando a gente está falando de inconsciente, está falando de um oceano, das profundezas de um oceano. Né? Então, é muita coisa. Certo? Respondeu, Tainara.